Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O cristianismo vai aos confins da terra. Lembrando que esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo ou ouvir o audiobook lá no aplicativo da Bíblia. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O cristianismo vai aos confins da terra. Após haverem sido os discípulos expulsos de Jerusalém pela perseguição, a mensagem do Evangelho espalhou-se rapidamente pelas regiões e ficava além das fronteiras da Palestina, e muitos grupos pequenos de crentes se formaram em importantes centros. Então aqui nós vemos uma coisa que acho que eu já conversei, acho que eu falei essa semana isso com os irmãos, se eu não falei eu pensei e deveria ter falado. Nós vemos aqui que quando a perseguição começou a atingir os cristãos que estavam ali em Jerusalém, eles começaram a se espalhar, eles começaram a pregar o evangelho em outras partes. A perseguição foi uma motivação, né? Foi um start, foi um estopim para que eles saíssem dali e eles, por viver o evangelho, por estarem constantemente pensando em Cristo, constantemente conversando sobre Cristo, ao eles irem para outros lugares, eles levaram já o evangelho consigo, então eles começaram a passar para outras pessoas ali também. Muitas vezes nós perdemos oportunidades hoje porque estamos acostumados ou não pensamos tanto em Cristo ou não vivemos tanto o evangelho. Se de fato estivéssemos vivendo, estivéssemos pregando, estivéssemos buscando mais a Cristo, iríamos pregar consequentemente mais vezes. Antioquia era conhecida como refúgio favorável para os amantes do sossego e recreação, por causa de sua saudável localização, das belezas que circuncidavam da riqueza, cultura e refinamento que ali se encontravam nos dias dos apóstolos. Ela se havia tornado uma cidade de luxo e vício. Tony. Então aqui nós vemos exatamente Antioquia como uma grande cidade de hoje. Aquelas pessoas que são amantes do sossego, da recreação, os divertimentos, os entretenimentos, as riquezas, a cultura. Tantas coisas que a cidade nos oferece, tantas coisas que vão nos moldando este mundo. No dia dos apóstolos, a cidade tinha se tornado uma cidade de luxo e vício. Não são as grandes cidades hoje. Muitas pessoas saem das pequenas cidades, saem do campo e vão para as grandes cidades em busca de oportunidades, em busca de empregos, em busca de tantas coisas. Se enfiam em volta de um mar de lama para buscar as coisas deste mundo. Nós vemos que já desde lá as cidades representam exatamente a mesma coisa que elas representam hoje. O evangelho era publicamente ensinado em Antioquia por certos discípulos de Chipre e Cirene, os quais ali se chegaram anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e seus fervorosos esforços produziram frutos, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E aqui nós vemos coisas importantes. Já que estamos na cidade, se estamos na cidade, devemos fazer como os discípulos estavam fazendo ali, os discípulos de Chipre e de Cirene. Eles iam a Antioquia e eles pregavam a Jesus em praças públicas, pregavam a Jesus em lugares públicos, as pessoas ouviam de Jesus, as pessoas tinham contato com a mensagem do Evangelho, porque eles, aqui, fervorosos esforços, eles estavam se esforçando, eles estavam clamando a Deus e iam levar a mensagem, iam pregar o Evangelho. E os fervorosos esforços produzem frutos, mesmo em meio a um covil de demônios como as grandes cidades, onde estão completamente as pessoas se entregando a este mundo. Ainda assim, mesmo as pessoas se entregando a isso, quando ouvem a mensagem de pessoas que estão fervorosamente buscando levar o Evangelho, buscando verdadeiramente, amando aquelas pessoas verdadeiramente, amando os nossos próximos aqui na cidade, onde quer que você esteja, quando eu e você vivermos isso, pregarmos fervorosamente, buscando realmente levar a salvação àqueles que nós amamos, mesmo que não conheçamos, isso irá produzir
frutos. Mesmo na cidade, não importa a cidade que você esteja, não importa o quão ruim seja a sua cidade, irá produzir frutos. Devemos ficar na cidade? Não, devemos ir para o campo. Mas se já que estamos aqui, devemos usar todo esse tempo que temos para levar e nos esforçar ao máximo, senão estamos sendo mais um sendo moldado ao covil de demônios. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Quando houverem irmãos fervorosos verdadeiramente nas cidades, um grande número irá crer e se converter. E muitas vezes nós não temos esses irmãos fervorosos nas cidades porque eu e você não somos esse irmão fervoroso que está pregando e vivendo a mensagem, mesmo na cidade. Desenvolvendo-se a obra, Barnabé sentiu a necessidade de auxílio adequado, a fim de assegurar as oportunidades que pela providência de Deus se lhe deparavam. E foi a Tarso buscar a Paulo. E aqui nós vemos a importante mensagem. Conforme a mensagem vai crescendo, conforme as pessoas vão crendo, as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão conhecendo a Cristo, é necessário auxílio. Eu e você não podemos fazer tudo sozinhos. Eu e você não podemos tocar uma igreja. Hoje tem igrejas que são tocadas por uma ou duas pessoas, às vezes uma família, tocando uma igreja toda sozinha, levando tudo nas costas. E o evangelho não avança porque a família já está cansada, não tem o auxílio. Devemos eu e você buscar ser esse auxílio dentro da igreja. Devemos eu e você nos envolvermos nas obras, sermos esse irmão fervoroso que vai buscar e vai levar a mensagem. A maioria não é assim, as pessoas não estão importando com isso. Mas eu e você não devemos ser a maioria vai se perder. Se você quer ser a maioria, se você está conformado com ser a maioria, porque todo mundo faz assim, ninguém vive isso, ninguém prega isso, ninguém vai e leva a mensagem, ninguém está disposto a se sacrificar. Realmente a maioria irá se perder. Se eu e você queremos não ser a maioria, e sim a minoria dos salvos, então temos que mudar a nossa vida e sermos um exemplo aos nossos irmãos também. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Este nome foi-lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Será que eu e você somos dignos de se chamar de ser cristão? Eles eram cristãos, eles foram chamados de cristãos porque Cristo era o principal tema da sua pregação, da sua conversação e ensino. Eles pregavam a Cristo, eles conversavam de Cristo e eles ensinavam a Cristo. Será que nós somos verdadeiros cristãos? Continuamente estavam eles repetindo os incidentes ocorridos durante os dias de seu ministério terrestre, quando seus discípulos foram abençoados com sua presença pessoal. Demoravam-se incansavelmente sobre os seus ensinos e milagres de cura, com lábios trêmulos e olhos rasos d'água. Falavam de sua agonia no jardim, sua traição, julgamento, execução, a paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura, a ele impostas por seus inimigos, e a divina piedade com que tinha orado por seus algozes. Sua ressurreição e ascensão, e a sua obra no céu como mediador do homem caído, eram tópicos sobre os quais se regozijavam em se demorar. Quantos tempos estamos nos demorando, refletindo, conversando, ensinando e pregando sobre a vida de Cristo? Quanto tempo pensamos em Cristo? Será que somos dignos de ser chamados de cristãos? Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Será que aqui é o mais básico, né? Se a gente fizer tudo isso, a gente se demorar em Cristo, a gente ensinar a Cristo, pregar a Cristo, a gente conversar sobre Cristo, quando a gente orar, a gente vai lembrar de orar em nome de Jesus. Mas muitas vezes eu e você não temos nem forças para orar. Nem oramos mais, esquecemos de orar. Nossa vida é tão corrida. Às vezes só falamos. Levantamos da cama. Enquanto estamos indo para o banheiro, estamos indo tomar café, estamos indo fazer qualquer coisa. Tomar o de jejum. Tomar café não, tomar o de jejum. Eu tenho que mudar essa palavra da minha...
enquanto estamos indo tomar o de jejum, tomar um banho, tomar uma água, pensamos assim, Senhor, abençoa o meu dia, e saio andando, não penso, não oro, de fato, não dobro os meus joelhos para isso quando acordo, não busco a comunhão com Deus no estudo da palavra pela manhã, como sendo a primeira coisa que eu devo buscar. Será que somos dignos de ser chamados de cristão? Será que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, por mim e por você, se não refletimos esse mesmo caráter, esses mesmos exemplos daqueles que eram os primeiros cristãos de fato? Foi Deus quem lhes deu o nome de cristãos. Este é o nome real dado a todos os que se unem a Cristo. Será que estamos unidos a Cristo? Será que podemos ser chamados de cristão porque estamos unidos a Cristo de fato? Um nome dado por Deus a nós? Será que temos comunhão com Cristo para sermos chamados de cristão? São perguntas que temos de nos fazer e, dependendo da resposta, devemos nos analisar cada vez mais, nos aprofundar cada vez mais em como podemos mudar isso, dando 100% do nosso esforço de buscar a Deus, de clamar para que a obra impossível a nós seja feita por Deus em nossas vidas. A exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve ser uma inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo. Se você vive na cidade, o exemplo dos cristãos de Antioquia deve ser um exemplo. Conquanto esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos de consagração e talento sejam estacionados em importantes centros da população para realizar conferências públicas, é também seu propósito que membros da igreja que vivem nessas cidades usem seus talentos que Deus lhes deu trabalhando em favor das almas. Aí muitas pessoas falam assim, então precisa de mim na cidade. Eu não vou para o campo porque precisa de alguém na cidade para trabalhar, para pregar o evangelho. E aí eu não faço nada. Eu não prego a palavra. Aqui está falando. Obreiros para pregar de forma pública. Membros da igreja para usar seus talentos. Você está usando seus talentos na obra para a pregação do evangelho dentro da cidade? Ou você só fala, precisa de gente na cidade para pregar o evangelho, e aí você não sai, não vai para o campo, não faz nada, fica só mais um dentro da cidade, sendo cada vez mais criando raízes neste mundo, enlaçando as atrações que Satanás coloca para nós na cidade. Enoque, ele ia à cidade pregar. Enoque fazia isso como um verdadeiro obreiro. Ele ia às cidades pregar. Mas ele ia, pregava e saía de lá, para não ser contaminado por ela. Eu não saí da cidade, mas eu tenho que pregar e viver da mesma forma. Eu saí da cidade, eu tenho que ir à cidade pregar e levar a mensagem. Não é para abandonar as pessoas lá, não. Então eu vou me salvar aqui, vou viver na minha santidade exclusiva no campo e deixo as pessoas lá se virarem sozinhas. Não, eu tenho que ir lá pregar também. Mas eu não devo ficar lá a ponto de que os costumes de lá me moldem. Mas eu consigo ficar na cidade e não deixar que os costumes me moldem. Não consigo ser mais esperto que Satanás e ele não vai me enlaçar aqui na cidade. Se eu penso assim, eu já estou enlaçado. Eu tenho que pensar o quanto antes sair de lá, mas enquanto estiver, ser um verdadeiro cristão, pegando o exemplo de Antioquia, pregando a palavra e usando todos os meus talentos para a pregação e levar a obra de Deus nas cidades. A causa de Deus na terra nesses dias está em necessidade de representantes vivos da verdade bíblica. Os ministros ordenados sozinhos não são suficientes para a tarefa de advertir as grandes cidades. Muitas vezes os nossos ministros estão também conformados com as grandes cidades, estão ali abraçados nos entretenimentos, nas coisas deste mundo. Mais do que nunca hoje, a causa de Deus precisa de pessoas verdadeiramente comprometidas, representantes da verdade bíblica, pessoas que são verdadeiros cristãos, que pensam em Cristo quando acordam, falam de Cristo o dia inteiro, conversam sobre Cristo, que pregam e ensinam sobre Cristo. Pessoas que estão verdadeiramente unidas com Cristo. Mais do que nunca, a causa de Deus precisa de pessoas unidas com Cristo. Estamos eu e vocês nos unindo com Cristo ou estamos nos moldando a este mundo, abandonando todos os ensinos da verdade, tudo aquilo que Deus nos deixou por causa dos nossos meros prazeres, daquilo que eu quero comer, aquilo que eu quero me entreter,
a cultura deste mundo, os filmes de Hollywood, as séries. É esse o papo que está na boca de um verdadeiro cristão convertido? Deus está chamando não somente pastores, mas também médicos, enfermeiros, comportores, obreiros bíblicos e outros consagrados membros da igreja, possuidores de diferentes talentos que tenham o conhecimento da palavra de Deus e possuam o poder de sua graça, para que considerem as necessidades das cidades não advertidas. Se eu quero estar na cidade, eu devo viver mais do que nunca o amor com o meu próximo, me preocupando com as pessoas que estão aqui se perdendo. Enquanto eu estou aqui, não é se eu quero viver na cidade, porque se eu estou vivendo na cidade, se eu estou vivendo na cidade, eu devo amar mais ainda o meu próximo que está aqui se perdendo, que não conhece a verdade, e usar todos os meus talentos, usar tudo aquilo que eu tenho, que eu sou. E não é só os pastores, aqui tem exemplos, médicos, enfermeiros, comportores, obreiros bíblicos, consagrados membros da igreja. Eu não sou nenhum médico, não sou nenhum enfermeiro. Se você é um membro da igreja, você precisa ser consagrado e ser um representante da causa de Cristo aqui na terra. Estar unido com Cristo aqui, amando o seu próximo, levando essa mensagem. Quando será que a igreja vai despertar para isso? O tempo está acabando e nós estamos nos moldando este mundo, não mudamos as nossas vidas. Vemos e sabemos que Jesus está voltando, falamos que Jesus está voltando, mas nossas vidas continuam a mesma coisa, a mesma mornidão, não há mudança de vida. Quanto tempo mais vamos ficar sabendo dessa mensagem e ignorando-a? Porque se não fizermos nada, é porque estamos ignorando a mensagem. Os apóstolos que tinham sido designados para dirigir essa obra estariam expostos a suspeitas, preconceitos e ciúmes. Seus ensinos a respeito da demolição da parede de separação que estava no meio, a qual por tanto tempo separara o mundo judaico do gentílico, havia naturalmente de acarretar-se-lhes a acusação de heresia, e sua autoridade como ministros do evangelho seria posta em dúvida por muitos judeus zelosos e crentes. Então aqui está uma coisa importante também, para conhecimento e para prática também. Os apóstolos, Pedro, João, não poderiam pregar aos gentios porque eles estariam assim sendo pedra de tropeço para os outros crentes judeus zelosos, porque eles estariam rompendo com aquela barreira que eles sabiam que tinham caído, mas eles não poderiam fazer para não fazer os outros tropeçarem. Então Deus chamou outras pessoas para isso. Será que você em algum momento estamos sendo dentro da igreja pedras de tropeço para nossos irmãos? Ao conhecermos a verdade ou entendermos alguma situação dentro da igreja, somos pedra de tropeço para os outros porque achamos que não, isso daqui tá certo e então por isso eu vou fazer. Os mínimos detalhes são grandes armas na mão do inimigo. Quando ele acha uma brecha, ele vai usar. Devemos estar unidos com Cristo e agir com sabedoria sempre, a todo instante, para que não sejamos pedras de tropeço para os nossos inimigos. Os apóstolos eles sabiam disso, eles sabiam que eles não poderiam ir, eles sabiam que alguém precisava ir. Mas eles mesmos não poderiam ir, porque senão seriam pedra de tropeço para outros convertidos. E já estamos chegando já 19 minutos, vou ler os 2 últimos parágrafos aqui. Passar qualquer obreiro na causa do Senhor por alto a estes, e pensar que a luz que não lhe deve vir por nenhum outro instrumento mais diretamente de Deus, é assumir uma atitude que está sujeito a ser iludido pelo inimigo e vencido. Em sua sabedoria, o Senhor tem designado que, mediante a íntima relação mantida por todos os crentes, cristão esteja unido a cristão, igreja a igreja. A união entre igreja, aqui está falando, cadê esse ponto? É importante, sem a gente resume, acaba passando algumas coisas. Passar qualquer obreiro na causa do Senhor por alto a estes, e pensar que a luz não lhe deve vir por nenhum outro instrumento mais diretamente de Deus. Você achar que Deus só vai falar
verdades novas através de você. Você só vai conhecer verdades novas se for você. Está enganado. Devemos ter os ouvidos e os olhos abertos aos nossos irmãos, aqueles que estão em comunhão verdadeira, aqueles que estão unidos com Cristo, unidos na causa, que estão vivendo, pregando o Evangelho, aqueles que estão verdadeiramente convertidos, aqueles que nós vemos a luz de Cristo brilhar por eles. Devemos ouvir esses irmãos, estar atentos e não negligenciar. Não devemos aceitar tudo que vem de todos, mas devemos colocar à prova aquilo que vem. Se está vindo uma verdade nova, se estamos tendo um conhecimento novo, devemos colocar à prova à luz da Bíblia. Não devemos negar uma mensagem, negar um... Enfim, eu não vou me aprofundar nisso que vai entrar em polêmicas aqui. E principalmente porque tem alguns irmãos pregando algumas coisas que eu não necessariamente concordo. Algumas até acho que tem sentido, outras não. Mas devemos avaliar toda a mensagem que vem a nós através da palavra de Deus. E não julgar, o irmão está falando aquilo, não veio de Deus diretamente a mim, já recusar aquilo. Colocar tudo à prova pela palavra. Para o último texto. Enquanto a luz do Evangelho brilhava em Antioquia, uma importante obra era levada a efeito pelos apóstolos que haviam permanecido em Jerusalém. Cada ano, por ocasião das festas, muitos judeus de toda a terra vinham a Jerusalém para adorar no templo. Quando há pessoas verdadeiramente convertidas, unidas, a obra do Evangelho vai avançar. É uma consequência. Aqueles que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição estavam vivendo e pregando fora de Jerusalém. E aqueles que permaneceram em Jerusalém, principalmente os apóstolos, estavam pregando em Jerusalém e usando as oportunidades que eles tinham. As festas judaicas, nesse caso, onde todos os judeus iam para Jerusalém, ou a maioria deles, e tinham contato com a mensagem de salvação de Cristo. Devemos usar todas as oportunidades que temos para pregar o Evangelho. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o Natal. Podemos ter árvore de Natal na igreja, podemos pregar o Natal, comemorar o Natal. Devemos usar todas as oportunidades que temos para pregar o Evangelho. Aproveitar que as pessoas estão mais abertas a ouvir a mensagem. E o Natal é uma dessas oportunidades. Tá, e tem mais detalhes nesse vídeo, questão de árvore de Natal e outras coisas. É só procurar aqui no canal, digita lá Natal, deve ser o primeiro vídeo. Vamos encerrar por aqui então, os irmãos. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem bastante coisa, tem coisas aqui que não deu para explicar tão bem por causa do resumo. Deixa nos comentários. Tem um pedido de oração, deixa nos comentários que eu vou orar por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Senhor, te pedimos, Pai, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, ser verdadeiramente cristãos aqui nessa terra. Unidos com Cristo, pregando, ensinando, vivendo e conversando. Que Cristo seja o assunto das nossas vidas, Senhor amado, que possamos refletir a luz de Cristo. Pai querido, te pedimos, Senhor, proteção e direção, sabedoria, Senhor, para que possamos ser verdadeiros servos teus fiéis na tua causa, usar todos os nossos talentos à disposição para pregar o Evangelho onde quer que estejamos, Senhor amado. Que possamos, Senhor, amar verdadeiramente o nosso próximo, como Cristo nos amou. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.